Oi, gente! Sejam muito bem-vindos! Vocês estão agora no Tech e Startups. Eu sou Daniela Ramalho. Aqui é nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. É isso mesmo, gente. Ó, painéis, planilhas, tinta de caneta e um monte de documento guardado juntando o quê? Poeira! Por acaso você se identificou? É que o que pode fazer para ser resolvido? Já pensou em alguma solução para isso? Olha, muita gente está trabalhando de casa, as escolas agora são online, assim como os eventos, as reuniões, as nossas entrevistas. As plataformas de e-commerce, por exemplo, a gente sabe que tornaram-se o principal canal de vendas no varejo, né? Bom, hoje a gente vai falar de uma tecnologia que chega ao mercado para reduzir custos, oba, isso muito interessa, e maximizar resultados no agronegócio. Muito bom, né? Eu vou conversar com Garnier Silva, diretor da Queiros. Garnier, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Já está com a gente aqui, tudo bem? Olá, Daniela, obrigado. Boa tarde. Agradeço o convite de participação aqui. Tudo bem, A você? gente que agradece aqui, tudo jóia, a gente que agradece a sua participação aqui com a gente. Bom, vamos começar primeiro, né, do começo, Garnier, porque a gente quer saber um pouco mais da Queiros, né, que é uma empresa de consultoria internacional, francesa, para a gente já apresentar aqui o produto de vocês. Vamos primeiro falar da empresa, quantos anos ela tem, foi criada com qual objetivo, quais países que ela está funcionando, a gente sabe que são muitos países. Conta um pouco da Queiros para a gente. Claro, a Queiros é uma consultoria francesa. A gente está no mercado há 25 anos, completando agora em 2021. A gente atua aí em todo o mercado de data, então a gente está em mais de 20 países atuando em projetos de tecnologia voltado a dados. Então, 100% a gente considera uma consultoria one-stop shop. Então, o nosso cliente aparece com a necessidade, a gente consegue cobrir e oferecer soluções desde gestão de dados, oferecendo análises preditivas, análises de dashboards, de BI em si, gestão de performance, até plataformas de e-commerce também, como você mencionou agora há pouco. A gente atende o nosso cliente de ponta a ponta em todas as soluções de dados e tecnologia. Então, pelo que você está contando aqui para a gente, né, Garnier, a empresa chega com algum problema para vocês, tecnológico, vocês tentam otimizar da melhor forma possível, de uma maneira que tenta otimizar os processos, tornando assim os processos mais tecnológicos. Dá um exemplo para a gente na prática, para a gente entender melhor. Exatamente isso. Então, eu sou o gestor DBU de EPM, Enterprise Performance Management aqui, e um problema muito comum dos nossos clientes é exatamente isso. Eles estão usando normalmente diversas planilhas para fazer a gestão, ou fazer o planejamento em si de diversas frentes de trabalho, vamos dizer, e a gente oferece para eles um approach tecnológico para dar mais eficiência ao processo deles, dar muito mais assertividade, muito maior, um controle muito maior sobre os números e reduzir aquele trabalho operacional, né, de manter planilhas, de controlar fórmulas, etc., que é realmente muito manual e traz um risco muito grande para qualquer um que está envolvido no processo de erros, né, e toda a interferência humana que existe nos processos. Então, a gente automatiza muitos processos utilizando a tecnologia para melhorar a eficiência das empresas e trazer um resultado melhor. Qual foi o maior desafio? Que tipo de tecnologia que vocês já conseguiram desenvolver aí que otimizou muito a produção agrícola? Conta pra gente. Legal. A gente desenvolveu agora e lançou recentemente uma solução agora de planejamento de frentes de colheita. E como que funciona, né? Qual que é a abordagem? A gente identificou entre diversos clientes que a gente tem nesse segmento em si, a Queiros atua em todos os segmentos e um deles é agro, que é muito forte. A gente identificou que existia, sim, essa demanda, essa necessidade de melhorar, aumentar a eficiência dos processos da gestão de colheita. E aí, o que a gente desenvolveu? A gente utiliza a plataforma Anaplan, que é uma solução de Enterprise Performance Management super flexível, que não existe nenhuma necessidade de conhecimento técnico, então é realmente voltada para o usuário de negócios, de fato. E a gente desenvolveu lá para o gestor, né, focada nas agroindústrias que fazem a gestão da colheita, de fato. Então, o nosso cliente em si seria o gestor de planejamento das colheitas, o gestor agrícola,
E a gente identificou que existia essa necessidade de reduzir a quantidade de planilhas, automatizar alguns processos e trazer informação, que é o principal ativo dessa solução. A gente traz aí, automatizando o processo da gestão de colheita em si, né, o planejamento das safras e das frentes de colheita, a gente consegue trazer informações de, por exemplo, idade média da frente de colheita, o raio médio que está sendo atingido, que está sendo utilizado em cada uma das frentes. Então, com isso, a gente conecta, né, a fazenda, os talhões em si, com a produtividade da usina. Então, eu posso começar a ter informações mais rápidas sobre o que está sendo colhido pelos caminhões e pelas frentes em si, trazido, né, pelos caminhões ali dos talhões, o que está sendo trazido de lá diretamente carregando no sistema e acompanhando como que está o andamento e a produtividade da minha colheita para uma safra específica, para planejar a próxima safra. Então, a gente tem informações de forma muito mais dinâmica dentro do sistema do que aquele monte de planilhas que às vezes a gente precisava de 2 ou 3 dias para tomar uma decisão em cima do passado. Hoje, o que a gente quer realmente trazer de benefício com essa solução é agilidade na tomada de decisão, maior assertividade do próprio sistema, acuracidade de dados e muito mais informações do que as empresas têm hoje, né? As indústrias têm hoje. Então, a gente vai combinar diversas fontes de dados que antes eram físicas e agora podem virar digitais para facilitar a análise e entendimento de todos. Muito bem, Garnier. Agora, essa solução que você acabou de citar para a gente da colheita, né? Vocês desenvolveram ela para um cliente específico ou ela vai estar disponível para quem quiser essa plataforma, quem tiver esse trabalho, quiser otimizar os processos da colheita, vai poder usar esse aplicativo, essa tecnologia de vocês ou não? Foi para um cliente específico que vocês fazem para cada cliente uma solução diferente de acordo com a necessidade? A gente lançou essa solução, ótima pergunta, ótimo ponto. A gente lançou essa solução agora no mercado e a gente quer realmente configurar, né, do jeito que o cliente precisa. Um grande diferencial da nossa ferramenta é exatamente isso, que a ferramenta se adapta à necessidade do cliente, tá? Então, a gente tem um acelerador, vamos dizer, para começar a implementação. Então, aqui atende aí, sei lá, 80% do escopo total do projeto. Então, a gente tem a configuração de todas as frentes de trabalho, de todos os equipamentos, como o caminhão, a colhedora. Então, todos esses equipamentos que são utilizados em cada uma das frentes. Nesse acelerador, a gente já consegue fazer a configuração do planejamento da safra e o acompanhamento dos principais indicadores, como idade média, produtividade, capacidade de colheita, raio médio e coletar todas essas informações para trazer resultados financeiros. Mas o objetivo em si é exatamente esse, de entender o que o cliente precisa e customizar. Se ele precisar de algo a mais dentro dessa ferramenta, a gente consegue customizar. Se ele precisar alterar algum cálculo que é feito ali, como a gente fez hoje, que não se aplica necessariamente ao negócio dele, a gente consegue customizar. E o mais importante, é para qualquer cultura. Então, não é para uma cultura específica. A gente consegue customizar a solução para todas as culturas quando a gente fala de agribusiness. Muito bem, Garnier. Já brincou de narrar, de ser narrador? Só quando era criança, qual que é? Eu vou pedir para você, então, narrar exatamente essa foto que a gente vai colocar agora na tela. Você vai explicar exatamente o que está acontecendo. Ah, legal. Vamos lá. Então, aqui a gente tem um dashboard de planejamento de colheita. Nesse dashboard, eu tenho todos os indicadores necessários para a gente fazer a gestão dessa safra, tá? Então, aqui a gente pode ter uma das telas aqui que a gente faz o acompanhamento da safra toda. Então, eu tenho alvos como a minha produção total em toneladas ali dessa safra, quanto falta eu colher, qual o percentual já colhido dessa safra, quantos talhões eu tenho. Então, todas as informações que eu preciso para poder fazer a gestão. E nas colunas ali, como vocês podem ver, eu tenho as frentes. Então, a gente pode configurar cada uma das frentes com a quantidade de equipamentos específicos para cada uma delas. Então, quantos caminhões, quantas colhedoras, quantos tratores vão participar de cada uma das frentes. E aí eu trago um resumo de cada uma delas. Então, a data inicial da colheita, que aí o gestor configura ali quando vai começar. E a ferramenta já projeta, Daniela, super interessante, vai projetar a data final dessa colheita baseado na configuração dessa frente. Então, se a gente utiliza
mais caminhões ou mais equipamentos para fazer a colheita, claro que vai aumentar a produtividade, né, a capacidade de colheita dessa frente, e a gente vai conseguir trazer todos os resultados. Então aqui tem uns detalhes aqui dos KPIs em si, quantos talhões, quantas colhedoras, quantos tratores estão participando da minha safra toda, né? E o meu TCH médio ali de cada uma dessas frentes. E aí depois embaixo a gente tem uma tabela com todos os indicadores necessários para fazer a gestão, como idade média, data início e fim, a quantidade de dias que vão durar essa safra, cada uma das colheitas, e aí por frente aqui eu tenho todas as informações que eu preciso para fazer essa gestão, idade média, raio médio, e isso vai ajudar o gestor o gestor agrícola, o gestor da safra, para poder ter essa informação de forma muito mais simples e mais rápida e eventualmente fazer alguma mudança na frente, né? Se eu tenho um problema de raio médio numa frente, eu posso colocar mais caminhões ou mudar a minha configuração dos talhões em si que eu estou atuando. Enfim, o raio médio é um indicador que impacta muito no resultado da minha colheita e é algo que a gente traz aqui de forma simples para poder ter a gestão facilitada. Narrei Muito bem? bem, mais claro que água, arrasou, arrebentou. Perfeito, entendemos absolutamente tudo aqui, Garnier. Fala aqui pra gente agora, eu estava observando ali naquela planilha que você estava explicando pra gente, que vocês focam nessa plataforma Anaplan, como é que fala? Não sei se é Anaplan ou Anaplan. Explica pra gente o que seria isso. É um estilo de planilha? Na verdade, a Anaplan é uma plataforma de planejamento, onde é possível fazer dentro dela qualquer tipo de modelo de gestão de planejamento. Tá? Então, a gente pode desenvolver uma solução de planejamento financeiro, uma solução de planejamento de colheita, como está aqui, ou de vendas, de planejamento de vendas e gestão. Então, o que é muito legal nela é que não existe, por exemplo, programação. Qual que é o diferencial de Anaplan? A gente vai desenvolver e implementar essa solução num cliente de agribusiness e ele não vai precisar nem da própria Queiros, da consultoria, nem da TI, do time de tecnologia do time dele, para fazer a gestão disso. Então, se ele precisar mudar uma fórmula, uma regra de negócio, se ele precisar criar um relatório novo, ou qualquer tipo de necessidade, né, que a ferramenta precisa se adaptar à nova necessidade de negócio, ele vai ser totalmente independente. Não existe, por exemplo, programação. Então, se o cliente está acostumado a utilizar planilhas, Excel, todas as fórmulas de planilhas são adaptadas aqui dentro da plataforma, ou seja, a gente não tem nenhuma necessidade de um conhecimento técnico. E por isso que a gente escolheu a Anaplan para utilizar, para criar essa solução. Então, o cliente vai estar totalmente independente, pode realmente fazer todas as customizações que ele precisar para ter autonomia e agilidade na hora da tomada de decisão. Muito legal, Garnier. Bem otimizar aí os processos, né? Aquele negócio de papel, caneta, planilha, Excel e vai, coloca. Acabou, gente. Só tá ainda nessa situação porque quer, porque solução no mercado não falta, né, Garnier? Agora, Claro. essa planilha que você estava falando pra gente, ela está disponível no celular também? É pelo computador? Os produtores ali que fazem parte, né, desse processo da colheita, eles vão conseguir colocar ali online todos esses dados? Outras pessoas também podem usar esse sistema no decorrer do processo da colheita? Outra pergunta que eu tenho... Ixi, eu tenho um monte de pergunta para te fazer, Garnier. No caso de internet, se tiver sem a internet no momento, como é que faz? Fala um pouquinho para gente. Vamos lá. Como que pode ser feito? Então, a gente tem ali, pode-se primeiro, né? Sim, pode ser acessado via celular. Então, é uma plataforma que se adapta, você abre pelo navegador mesmo, ela se adapta ali à telinha do celular para poder fazer todo o input, a utilização pelo aparelho. Então, totalmente flexível nesse sentido. E, estando offline, é possível, sim, ter formulários específicos para a gente fazer esses inputs usando de forma offline, né? Então, usando planilhas ou alguma coisa, e depois subir esses dados na ferramenta para a gente ter todo o resultado e os cálculos, as projeções em si que a gente precisar. Então, é possível sim utilizar de forma no celular e inclusive offline, porque a gente sabe da dificuldade de ter sinais, sinal de internet, alguma coisa numas fazendas e alguma coisa, mas realmente é possível e a ferramenta está totalmente apta a atender esse tipo de necessidade. Garnier, uma pergunta que eu adoro fazer, que é justamente o retorno da tecnologia. O que as pessoas têm falado para você, o feedback?
Sim, legal. Bom, a gente tem apresentado a solução em diversos eventos voltados para agribusiness ou para alimentos, etc. E a gente tem tido um feedback super interessante, realmente, de que a gente acertou em cheio na necessidade. Essas frentes de colheita, esses gestores de frente de colheita, eles estão realmente, na maioria dos casos, utilizando as planilhas Excel. E, em alguns casos, algumas partes ali do processo ainda atuam em utilizando papel, tá? Então, existe processo de você fazer uma planilhinha lá, ó, impressa, e o cara vai anotando a chegada dos caminhões ali, o peso de saída, o peso de volta, para saber quantas toneladas foram colhidas, etc. Então, existe ainda o processo em papel. Então, o feedback tem sido super positivo do mercado em si. E qual que é o retorno, né? A gente estima aqui que na primeira safra, já existe o retorno sobre o investimento feito. O investimento é realmente baixo e o ganho é muito alto. Por quê? Existe um impacto muito grande nela quando a gente consegue realmente atuar de forma proativa e não reativa na gestão dessas frentes de colheita, tá? Então, se a gente tem uma informação, como eu já mencionei, o raio médio, sendo ali explícito, né, mostrado de forma muito prática, como eu reduzir esse raio médio, ou como eu melhorar, né, equilibrar a idade média das frentes, aumentar o meu potencial de colheita de uma frente específica, isso me traz um retorno financeiro muito grande, porque os equipamentos, mesmo que não sejam próprios, se eles forem alugados, etc., a utilização desses equipamentos é muito cara, é algo que realmente onera esse processo todo. Então, quanto mais agilidade e ser proativo na tomada de decisão e mudança, né, na gestão dessas frentes, o retorno financeiro é muito alto, tá? Então, a gente tem impacto aí na manutenção dos equipamentos, a gente tem impacto na produtividade das colheitas, a gente tem impacto nas pessoas envolvidas. Então, se eu precisar aumentar a quantidade de caminhões, eu preciso aumentar a quantidade de motoristas e de pessoas envolvidas no processo. De tratores, a mesma coisa, de colhedoras também. Então, a gente tem todos esses impactos financeiros que estão atrelados ao processo e que muitas vezes só são enxergados dias ou semanas depois, porque não está tudo conectado. Então, o que a gente quer trazer é exatamente isso: um retorno muito rápido e um ganho muito grande na eficiência e melhoria dos processos nessa gestão das frentes de colheita. Isso é muito bacana que o Garnier está falando para a gente, porque a gente percebe que é uma volta, né, vamos dizer assim, dos jovens, trazendo essa tecnologia que muitos deles já nasceram ali no celular, já nasceram ali com o seu laptop, já brincando com a tecnologia que outras gerações, as mais velhas dos fazendeiros, não faziam nem ideia do que era a internet, o que é a internet, e aí esse êxodo rural que a gente pensava, né? Agora está todos os jovens voltando para o campo, trazendo a tecnologia e incentivando os mais idosos, os mais velhos, a usarem a tecnologia a favor da produtividade. Diante disso que eu falei, Garnier, você sente, porque tá vendo, Garnier é uma pessoa jovem, né, gente? Então, assim, é exatamente isso que a gente percebe, é o jovem voltando, trazendo esse novo olhar, essa tecnologia para otimizar os processos no campo. E você percebe muito isso também, e quando você apresenta essa tecnologia para aquele fazendeiro, né, aquele produtor rural que já está no campo há bastante tempo, acostumado com aquela papelada, aquela caneta, né, aquele sistema todo, você consegue perceber uma aceitação, ok? Ou existe uma certa resistência? Ah, será que isso vai dar certo? Fala um pouquinho para a gente, Garnier. Daniela, um ótimo ponto. Eu acho que assim, eu concordo, a gente está realmente vivendo essa fase, né, de trazer a inovação, a tecnologia para as agroindústrias que foram evoluindo, né? Se a gente pegar aí o histórico dos últimos anos, a gente vê que realmente, e tem muito cliente ainda nosso, que estão com processos muito defasados e muito antigos, porque vieram uma empresa que foi crescendo, 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 mas com ainda a cultura antiga, cultura mais sem tecnologia e sem muitos processos definidos. E as empresas foram crescendo, isso não é nenhum demérito, é um processo natural. E a gente vê, sim, que a tecnologia está chegando cada vez mais, né? Não dá nem para falar que está chegando, dá para falar que já chegou no mercado agrícola, é muito forte isso. E uma coisa que não muda, Daniela, que eu acho que você vai concordar comigo, independente de tecnologia ou não, quando a gente fala de redução de custo, não tem como ninguém recusar. Então, a gente está trazendo uma eficiência no processo,
uma automatização de processo, vai reduzir realmente também o trabalho operacional para ser um trabalho muito mais estratégico, e no final das contas ali a gente tem uma redução de custo. E aí essa palavra quebra qualquer barreira, esse foco, esse objetivo quebra qualquer barreira que possa ter em relação à tecnologia, porque isso não mudou, eu imagino que não vai mudar nem nas próximas gerações aí, né? A gente faz o que for preciso, né? A gente aprende o que precisar aprender para reduzir os custos, otimizar a produção, né, Garnier? É mais ou menos por aí, né? Agora, eu vou abordar um ponto contigo, que é, claro, essa situação que a gente está vivendo, essa situação complicada de pandemia que a gente vive nesse momento. Nesse período, a gente percebe também que muitas pessoas foram obrigadas, né, nem que quiseram migrar para as tecnologias, foram obrigadas, senão iam ter que parar de trabalhar. E no começo do programa a gente citou, hoje a gente está aqui conversando virtualmente, eu e o Garnier queria muito estar conversando com ele presencialmente aqui, mas é a forma que a gente se protege. E a gente abrindo o site da empresa deles, a gente percebe que já existe um alerta ali, né, Garnier, falando dos cuidados com a Covid. Como é que foi esse período para vocês? Eu acredito que a empresa em 2020 tenha crescido bastante, justamente por conta dessa migração dos produtores rurais para novas tecnologias, né, Garnier? Estou errada, não? Tá totalmente certa. A gente teve lógico que o impacto em si inicial foi grande para todo mundo, né? A gente estava realmente já trabalhando remotamente para os nossos clientes, porém do nosso escritório. Então, a nossa mudança estratégica dentro da empresa foi muito nesse foco de preparar todos para isso, para que a gente trabalhasse de forma remota, de casa, e para os nossos clientes foi a mesma coisa. Então, assim, acelerou muito essa pandemia, acelerou muito a transformação digital. Então, quem esperava fazer nos próximos 5 ou 10 anos, teve que fazer em 1 ano. E claro que isso é uma janela de oportunidade muito grande para quem provê tecnologia, para quem provê essas soluções como a própria Queiros, né? Então, como a gente tem soluções de ponta a ponta, então desde o início do processo ali de ingestão de dados até a venda, né, até o e-commerce, tem grandes empresas nossas que são do Brasil em si, que são clientes nossos para e-commerce, então a gente tem esse portfólio imenso aqui de soluções. E aí, Daniela, foi exatamente isso. Os clientes nos procuraram para a gente trazer a inovação e acelerar o processo de transformação digital. Alguns clientes nossos de agro, por exemplo, para você ter uma ideia, a gente implementou aplicativos móveis de celular, a gente lançou no ano passado, inclusive teve uma grande repercussão na imprensa. A gente lançou para uma das agribusiness que são clientes nossos, mundial, um aplicativo de celular para que os vendedores possam fazer análise ali em tempo real na hora que ele está fazendo a venda, fazendo uma análise comercial de um cliente, de um potencial, ele já tem no aplicativo dele todos os dados do próprio cliente, do segmento que ele está atuando, do histórico de vendas desse cliente, para ele poder fazer uma negociação. Então, esse tipo de informação não existia antes e aí foi acelerando. Então, a gente tem ali no celular, a gente tem a questão da transformação digital para os clientes em si, de, cara, eu não tenho mais as pessoas aqui no meu escritório, como que eu vou fazer isso, né? Agribusiness está dentro das fazendas, etc., não tem como parar. Então, eles precisavam de muito mais tecnologia para poder facilitar a captação de dados, facilitar as análises e acelerar todo esse processo. Então, a gente atendeu aí diversas solicitações urgentes, vamos dizer assim, de clientes querendo inovar, querendo acelerar esse processo de inovação dentro das indústrias, tá? Foi um impacto super positivo, a gente teve retornos muito bons aí durante esse período e continua tendo, né? Acho que agora virou uma tendência realmente as empresas acelerarem essa transformação. É o que a gente percebe mesmo, sabe, Garnier? As pessoas que já começaram com esse processo tecnológico antes da pandemia tiveram um aumento, assim, bem grande nesse período, assim, a gente percebe exatamente essa migração que você comentou agora. Aí, então, você que está assistindo a gente, ó, quer solução para plantadeira, irrigação, colheita, saber se vai chover, gente, qualquer coisa, é só contratar o pessoal aqui da Queiros. Como é que faz, Garnier? Conta pra gente, quem quiser alguma solução, para algum setor de colheita, algum setor, enfim, do que vocês têm a oferecer, que são várias soluções, entra em contato. Claro. Como é que faz para as pessoas acessarem vocês? Bom, pode acessar o nosso site, queiros.com.br, tem também as nossas redes sociais, @queiros_group, acho que passou aqui também na tela para vocês verem.
acessando o nosso site, a gente vai entrar em contato, tem lá um formulário para fazer contato, e aí a gente já direciona internamente quem é a melhor pessoa para falar com cada um de vocês. A gente tem os gestores específicos, tem um diretor de agribusiness, que é quem conhece todo esse negócio, está inclusive hoje numa incursão lá no interior de Goiás com clientes novos, mas enfim, a gente consegue atendê-los em qualquer tipo de necessidade relacionada à tecnologia e relacionada a dados. Estamos totalmente à disposição, espero que a gente possa agregar muito valor a vocês. Muito bem, acabei de ser informada que temos mais 2 minutinhos apenas de entrevista. Como eu já falei, queria fazer um monte de pergunta, mas eu quero rapidamente que você responda o seguinte, rapidamente, hein, Garnier? Expectativa para 2021? Bom, a gente lançou não só essa solução, como temos outras novas ferramentas e lançamentos aí previstos para ainda esse ano. Agribusiness é um foco muito alto que a gente tem na empresa e a gente está abrindo novas frentes, inclusive expandindo nossa atuação agora, não só para o interior de São Paulo, que é onde a gente tem, mas também para Goiás e podendo expandir esse atendimento no setor de agribusiness. Então, a gente espera um crescimento muito grande e atingir as necessidades, resolver os problemas mais urgentes aí dos nossos clientes de agribusiness. E agradeço a disponibilidade de novo, o convite, Daniela. A gente que agradece demais, gente. Eu conversei aqui com o Garnier Silva, ele é diretor da Queiros, contou pra gente aqui soluções muito bacanas aí da empresa. Olha, muito sucesso para vocês, obrigada pela sua entrevista, viu? E até a próxima oportunidade, Garnier, até mais. É isso, gente. Nosso programa fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência aqui no canal AgroMais. E você já sabe, né? Pode assistir nossa programação por onde? Pelo seu celular, é claro. É só baixar o app AgroMais. Acompanhe a gente onde você estiver. E eu fui! Tchau!